Olá, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do Sexo Nada Frágil, neste sábado, 6 de setembro de 2025. Você que está nos escutando através das emissoras do Grupo Séries de Comunicação, também ao vivo no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Estamos chegando, sempre é claro, no oferecimento da Lazo, cuidando do seu bem-estar de forma integral, promovendo saúde mental e física. No Centro Especializado de Bem-Estar e Saúde, que oferece um atendimento acolhedor e personalizado, ajudando você a superar os desafios e alcançar o equilíbrio. Contamos com profissionais como psicóloga, neuropsicóloga, médica com foco em saúde mental, nutricionista e biomédica esteta. Todos especialistas em suas áreas de atuação. Acreditamos também que o cuidado emocional e físico caminham juntos com uma vida mais saudável e feliz. A Lazo fica localizada na Avenida Alto Jacuí, número 245, na Sala 4, no centro de Nametoque. Telefone para contato é o 549-9100-3109. Venha visitar e descubra um espaço dedicado a você, atendimento online e também presencial. A Lazo, oferecendo o nosso sexo nada frágil. Também está com a gente o check-up e cardiológico é a melhor forma de prevenir e garantir a vida longa e saudável. Escolher o laboratório é o Laboratório Unitar, certo que faz a diferença. Alta tecnologia, equipe de especialistas dedicados a garantir resultados precisos, rápidos e confiáveis. Consulte o seu cardiologista, também agende seus exames na Unitar. Você estará em boas mãos para coleta em caso. Chame também no canal digital 991220846, Nametoque, Lagoa e também Carazinho. Todo dia 10 é dia de oportunidade no Laboratório Unitar. Unitar e também a Lazo oferecem o nosso Sexo Nada Frágil, que está iniciando neste sábado, dia 6 de setembro. Junto comigo está a colega Daiane Gissen. Muito bom dia. Muito bom dia, Jéssica. Bom dia, Isabel. Bom dia muito especial para a nossa convidada, muito especial hoje também, da Clínica Lazo. Está presente aqui com a gente a doutora Caroline Yoshi, que vai trazer aí um tema muito relevante, que eu volto daqui a pouquinho para trazer mais detalhes. Tá certo. Muito bom dia, Isabel. Bom dia meninas, bom dia a todos os ouvintes. Então, mais um fim de semana aqui para a gente bater um papo e aprender mais alguma coisa, né? É verdade. Bem-vinda, então, a nossa convidada especial, né? Caroline. Vamos, acho que hoje ouvir mais, né? A gente tem sempre muito a aprender. Vamos aprender, com certeza. Muito obrigada, Isabel. E, é claro, a nossa convidada, Caroline Yoshi, ela que é psicóloga e também CEO, né? Ela que é proprietária da Lazo aqui de Nametoque, vai estar conversando com a gente. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Jéssica. Bom dia, ouvintes, bom dia, meninas. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão sensível e que merece atenção aqui. Com certeza. É um mês ainda com um olhar mais forte, né, Dai? Exatamente. A gente está no mês de setembro e setembro sempre vem a campanha do Setembro Amarelo e a gente realmente precisa falar sobre isso, que é o mês de prevenção ao suicídio. Na próxima semana, no dia 10, é o dia oficialmente conhecido como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, e essa iniciativa tem esse enfoque no mês de setembro, mas é algo que deve ser trazido também ao longo de todo o ano. No Brasil, nós temos registros de aproximadamente 14 mil casos por ano. Isso dá uma média de quase 38 pessoas por dia que cometem suicídio, e são números altíssimos e muitas vezes a gente quase não ouve falar sobre isso. Inclusive, a campanha deste ano traz justamente: se precisar, peça ajuda e procure alguém para falar. Eu já vou começar passando a palavra para a doutora Caroline para trazer justamente sobre esses casos e a importância de falar sobre este assunto. Com certeza. Como eu falei antes, é um tema muito sensível e até há muito tempo a gente teve muito tabu, muito estigma de não falar sobre suicídio. Mas como a gente consegue ver os dados cada vez mais aumentando, o quanto é importantíssimo a gente zelar, sim, pela informação. Sem informação, as pessoas também não vão conseguir saber que elas podem contar com psicólogos, podem contar com profissionais da saúde, com postos de saúde e com pessoas. Eu sempre digo, às vezes a gente como pessoa também pode estar sendo a ponte para a vida de alguém, sendo a ponte para ela não cometer o ato. Que o suicídio por si só, ele já fala o nome de tirar a vida. Mas quando uma pessoa está com uma dor tão grande a ponto
de cometer suicídio, ela não tem o objetivo de tirar a vida, ela tem o objetivo de terminar com aquela dor. Tirar a dor. Exatamente. Então, aquilo está muito forte a ponto dela chegar a esta intenção. Quando a gente fala em suicídio, né, a gente sabe que isso não tem uma faixa etária, né, doutora? Pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer raça, em qualquer lugar do mundo. Antes a gente já conversava, a cada 4 segundos existe uma tentativa de suicídio no mundo. Esses números são alarmantes. E aí eu gostaria de perguntar também para a senhora se, com relação às tentativas de suicídio, pessoas que já tentaram suicídio, elas têm essa tendência a fazer isso novamente? Como é que acontece também essa questão do tratamento? Certo. A tentativa, a gente tem 4 etapas, tá, do risco do paciente de risco suicida. O primeiro é aquele paciente que, se eu atravessar a rua nesse momento, pode ser que eu termine com a minha vida. Que ele começa a ter pensamentos, mas que naquele momento ele não tem a intenção ou o desejo da morte. E isso vai evoluindo. Depois começa a ter o pensamento, já começa a pensar sobre ter o desejo. Após a terceira etapa, então, ela já começa a ter mais planejamento e o pensamento. Então, tem aquela estrutura assim de como vai fazer. E a quarta, então, seria aquele paciente que já tentou, né, emergência e urgência, assim. Então, uma pessoa, ela começa a ter pequenos pensamentos. Então, ali a gente já pode ligar o sinal vermelho. Se você que está ouvindo ou conhece alguém que comenta sobre, às vezes tem aquele mito de que, falou, não vai. Não, se a pessoa está falando é porque já está passando no pensamento questões de morte. Então, é importante sim tomar cuidado e já buscar essa prevenção. E, doutora, tem pessoas que procuraram já vocês, assim, de terem essa ideia e ter falado, eu já quis me matar, eu quero ajuda? Com certeza. Ontem ainda estava conversando com a colega aqui, que veio uma senhora buscar ajuda, que ontem mesmo ela já estava buscando fazer a tentativa. Então, o quão feliz a gente fica de conseguir naquele momento, né, contribuir para a vida de alguma pessoa. E, doutora, quando a gente fala nesse sentido de contribuir e também cuidar os sinais das pessoas que estão ao nosso redor, eu acho que isso também deve acender um alerta um pouquinho maior nos pais também, porque acomete crianças, adolescentes, e às vezes essa atenção precisa ser um pouco maior na faixa etária dos jovens. Até pegando um gancho com a Day, eu já estava pensando em como as famílias resolvem isso. A pessoa que já teve o pensamento, já comentou com a família que não tá legal, tá pensando nessas coisas, como que é o tratamento com a família para, enfim, o filho, o parente, e também com o laboratório, com todos os profissionais da área. Porque tem que ter a família junto, né, para ter um suporte a mais. Sim. Primeiramente, o suicídio ele não é de uma causa exclusiva, uma causa única. O suicídio ele tem vários fatores ambientais, né, da cultura, de como é visto. Hoje, inclusive, o índice é em homens 3 vezes mais o suicídio, justamente por aquela cultura de homem não chora, homem tem que aguentar tudo, né? Então, acaba que tudo isso vai contribuindo a questões econômicas, questões sociais. Então, dependendo, a gente precisa olhar para cada ser humano com a sua singularidade, né? Não existe, isso aqui serve para todos, né? Então, a criança, adolescente, por exemplo, a gente já percebe ali na parte no âmbito social, que é um marco de desenvolvimento tão importante. Então, aquela criança que começa a se retrair, ou que sofre bullying, sofre algum tipo de abuso. Então, tudo isso a gente vai cuidando, certo? Então, até eu estive agora em junho no Congresso Nacional de Neurociência, e lá eles trouxeram dados assim, de 6.000 pessoas, onde elas fizeram uma pesquisa que mostrou a localização do celular. Então, que nas 2 últimas semanas antecedentes ao suicídio, elas estavam mais por casa. Então, aquela pessoa que começa num isolamento maior, que participava da comunidade, que deixou de participar,
E também não é regra, porque hoje em dia a gente tem aí casos de que um paciente estava lá na festa e no outro dia cometeu suicídio. Então, tem várias nuances que a gente precisa cuidar. De certa forma, é preciso conhecer a pessoa que está ao seu redor, né? Estar atento a esses sinais. E existem alguns fatores que são de risco, por exemplo, alguma questão envolvendo vulnerabilidade social ou a perda de um ente querido. Existem alguns fatores assim que se deve aumentar a atenção com relação a isso? Com certeza. O ponto 1 é a saúde mental. Hoje, mais de 90% dos casos têm algum transtorno. Depressão, primeiramente, bipolaridade, depois vem o uso de substância. Hoje a questão dos jogos, a tecnologia também vem aumentando casos. São fatores de risco. Tem pessoas assim que têm problema, sabem que tem, procuram ajuda e mesmo assim às vezes acontece o pior, né? Eu tenho um caso muito próximo de uma pessoa amiga minha de infância, a gente ficou junto até estudar, né? Depois foi fazer faculdade num lugar e eu fui no outro. E daí ela casou, teve um menino e ela teve depressão pós-parto. E desde aquela vez ela nunca mais se recuperou, e daí ela buscou ajuda com tudo que podia imaginar de tratamento, até com tudo que podiam assim, indicar, ela foi, né? E mesmo assim ela cometeu o ato, ela foi em outro estado que ela foi morar, ela se atirou na frente de um carro, de uma caminhonete e veio a falecer, né? Foi muito triste, né? Então, assim, que às vezes a pessoa procura ajuda quando não consegue. Tem vezes que acho que assim, é tão grande a dor que não só pensa em acabar com a dor. Ela falava que tinha muita dor, que ela queria acabar com a dor dela, como você falou no começo, né? Então é bem difícil lidar com uma coisa dessas, eu penso na profissão de vocês, né? Com certeza. O intuito ali é acabar com essa dor, né? Então, ali, como estava o suporte, né? Quais aspectos da vida que se passaram para chegar, eu sempre digo, é uma somatória de fatores que leva a esse sentimento tão forte, né? Só que isso já foi, tipo assim, 25 anos, eu penso que evoluiu muito. Porque a pessoa, assim, hoje está tão normal você procurar psicólogo, psiquiatra, psicanálise, qualquer coisa dessa área, está todo mundo precisando, parece que cada vez mais. E há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era quase que um tabu, sabe? Psicólogo ainda algumas, psiquiatra, vai ser louco, né? Então, hoje em dia, se mudou muito esse conceito e está se procurando. E está vendo que isso é necessário para qualquer um de nós, né? As pessoas mesmo que precisam vão atrás, né? Então, de repente, naquela época, não tinha um profissional mais qualificado que pudesse ajudar, porque hoje em dia está se qualificando muito mais profissionais na área. Eram muito poucos que tinha também. E, de repente, os que tinham, ela não teve acesso, talvez, né? Mas condições financeiras até tinha, não teria problema. Mas, de repente, não chegou na pessoa certa para poder ajudar, né? Sim, e eu sempre digo aquela frase, melhor um amigo bravo do que um amigo morto. Justo. Nossa, foi muito difícil. Dói demais. E eu não sei se isso é realmente uma realidade ou se pode ser apenas uma percepção, mas eu acho que hoje, terapia, né, deveria ser buscado por todo mundo, porque ninguém se conhece tão bem a ponto de não precisar ter um auxílio ali, às vezes para entender as questões mais simples do cotidiano, porque às vezes isso vai se acumulando e a gente nem percebe. Mas eu acho que antigamente, não é que as coisas talvez tenha mais hoje por uma questão de rede social, enfim, internet, mas que sempre aconteceu. Mas se hoje a gente não tem essa real noção dos casos que acontecem ao nosso redor, imagina há tantos anos atrás, em que não se falava absolutamente nada por isso. Só se, aquela pessoa sempre foi quieta assim, e ninguém sabe o que está acontecendo. Então, hoje falando, a gente já não tem uma noção da realidade, imagina anos atrás. Eu não sei se isso reflete também, se vocês percebem isso como profissionais. Sim, a gente percebe claramente até, normalmente vamos pegar o exemplo do adolescente. Eu gosto de ficar mais no meu cantinho, eu sou mais introspectivo. Quando, na verdade, não é que aquela pessoa é desta forma, mas ela tem uma fobia social ou ela tem uma depressão não tratada, né? Então, o meio dela se reservar é um mecanismo de defesa ali para lidar com as situações. Só que isso não sendo visto, tratado, olhado, vai cada vez mais se ampliando e vai chegar um momento
que essa dor fica muito forte. Doutora, eu até ia perguntar como que funciona o atendimento em relação às crianças, porque se a gente for pensar, poxa, uma criança pensando nisso, com a idade que ela tá, ao invés de ela estar brincando ou fazendo outras coisas, como que funciona a questão do atendimento com as crianças? É um olhar diferente também, né? Com certeza. Hoje na LASO, quem atende crianças é a Paula Quadros. Eu também já tive uma baita experiência com a infância. Então a infância é muito no lúdico. E a gente começa a ver sinais, aquela criança que começa a ter dor de barriga frequente, dor de cabeça, porque não vai se apresentar somente em sintomas emocionais, mas físicos também. E esse atendimento, eu imagino que quando se trata de crianças, como a Jéssica trouxe, é importante também trabalhar a saúde mental dos pais ao mesmo tempo, né? Em paralelo. Com certeza. Até a gente na faculdade aprende que a criança é um sintoma dos pais em muitos casos, quase todos os casos, na verdade, porque ela vai se moldando muito de acordo com aqueles adultos de referência que ela tem. E com quem ela mais convive, né? Dentro da casa, dentro do espaço que ela mais está e com pessoas que influenciam também. Agora, aqui no Metoque também, nós assim não percebe longe, mas como no Metoque, na região, tem acontecido muitos casos nos últimos anos. Eu fico apavorada. Então, muitas pessoas que a gente conhece, né, fizeram isso e ninguém sabe exatamente por quê. Foi por, né, a gente até pode, foi por motivo financeiro, foi por não sei o quê. Mas, as pessoas ao redor, elas ficam chutando, né? Chutando, mas na verdade, se a pessoa não falou antes para alguém, não deixou alguma coisa escrita, lá no fundo ninguém sabe o que realmente aconteceu, por que ela cometeu aquilo, qual que realmente era a dor dela. Sim, né? E aí eu volto a falar, aquela questão não é uma causa única. Então, se não é uma causa única, por que a gente vai se culpar de algo que não estava no nosso controle, certo? Até essa questão de falarmos sobre isso vai contribuir muito para a vida de muitas pessoas, porque isso sim está no nosso controle. Falar, ouvir. E eu acho que o ouvir, né? Muitas vezes você não precisa ter nada a dizer para outra pessoa, mas você conseguir ouvir e acolher o que ela está te falando já vai auxiliar muito a pessoa a conseguir lidar com aquelas emoções. E às vezes não é só ouvir a pessoa dizer, vai fazer um tratamento. Tem que ter um processo e um poder de escuta muito grande também para conseguir auxiliar aquele amigo ou pessoa que está do seu lado. E aí eu também pergunto, como que a gente pode perceber esses sinais e fazer esse encaminhamento? Às vezes chegar para um amigo e dizer, olha, eu acho que de repente tu deveria conversar com alguém que tem alguma que seja especialista. Pedir alguma ajuda. Mas às vezes você percebe que a pessoa precisa e a pessoa não quer ser ajudada. Então, acho que o primeiro passo também, claro, tem que perceber se é familiar ou se é amigo e tal, mas a pessoa também, ela precisa querer ser ajudada, querer se ajudar ela mesma, senão também só o querer do outro às vezes não é suficiente, né? A pessoa tem que tomar o ato de ir. Sim. Agora acontece de casos que a pessoa não tem mais nem força para fazer uma ligação. Então, esse jeitinho assim de ouvir a outra pessoa é bem importante. Agora, se você percebe que a pessoa está tão desanimada, ponto, ou ela percebe que aquilo ali não é tão importante como ela, né, tá sentindo, porque a gente tá numa cultura onde as pessoas vão reprimindo e eu preciso ser forte, eu preciso tolerar muito. Então, de pegar aquele celular, de, olha, eu vou agendar para você, vamos lá, eu vou junto contigo. Às vezes, esses pequenos atos já podem fazer diferença. E quando o caso é mais grave, até eu tenho um sobrinho que trabalha com umas energias alternativas, então ele pegou um caso de uma menina que não queria mais comer, não estava mais se alimentando de jeito nenhum, e ele fez de tudo e ele chegou na conclusão que ela tinha que ter uma internação compulsória, e foi o que os pais conseguiram fazer, tem uma internação compulsória, que é judicial no caso, né? Sim. Os pais conseguiram para poder internar e salvar a menina. E se salvou e está bem, e ela é da área também, ela é psicóloga. Esse caso, assim, da internação, a gente sempre deixa em última opção, né? Mas foi a última, não teve mais. Tem aquela paciente que passa por todos os tratamentos e está com dificuldade, né? Hoje também tem-se o ECT, que antigamente se falavam a terapia de choques, né? Que faz
reativação dos neurotransmissores também utilizada em casos assim. Então, se tem recursos, a internação ela é muito bem-vinda em casos assim, que já foi tentado muitas coisas. E a internação foi hospitalar no caso dela, porque como ela não estava mais comendo, e até foi bom que ela não aceitou comida assim, né? Porque daí ela teve que tomar muito líquido no começo, porque os intestinos já estavam fechando. Então, teve que ser um tratamento hospitalar mesmo, né? Primeiro, para poder salvar o físico dela, para depois recuperar. Né? Se torna algo um pouco mais muito intenso, grave, né? intenso. Com a gravidade. E, doutor, existem casos em que às vezes a pessoa vai buscar uma ajuda, algum tratamento psicológico, começa um tratamento e a partir disso se percebe que precisa de uma intervenção, às vezes com um psiquiatra, com mais... quais são as outras áreas também que auxiliam nesse processo de tratamento? Isso é muito, muito comum. Normalmente, quando a pessoa... Como a gente tem aí um número expressivo, 90% com transtornos, normalmente uma depressão moderada grave, a gente já precisa do medicamento, né? Bipolaridade, a gente já precisa do estabilizador de humor. Então, é um trabalho multi. O psiquiatra muito forte junto, mas também a rede de apoio, a família. Tem muitos casos que, às vezes, a gente precisa chamar o pai, a mãe, o irmão. Né? Esse casinho ontem que eu coloquei aqui, que veio para mim, eu tive que chamar a amiga, que era a única pessoa que ela tinha no Metoque. Então, de certa forma, a gente vai buscar também essa rede de apoio. E nesse sentido também de ter uma rede de apoio, buscar esse auxílio pela necessidade das pessoas, além dos medicamentos, existe algum outro tratamento que às vezes pode ser encontrado via SUS também, ou às vezes é indicado para pessoas com alguma questão de depressão a fazer alguma atividade na comunidade? Existem indicações de situações assim? Claro, como prevenção, a gente sempre indica a ativação comportamental, se ativar, buscar a rede, atividade física, os cuidados básicos. Como rede de suporte, hoje eu gosto de indicar o CVV, tá? Que é o centro online, onde tem profissionais especialistas de forma gratuita, 24 horas por dia. Então, ou ligar no 188. E agora falando um pouquinho também da Clínica Lazo, que está aqui em Não Me Toque, tem uma rede de médicos e de suporte também. Fala um pouquinho sobre o atendimento especializado que a clínica oferece, claro, para quem está em situações, a gente está falando hoje aqui de Setembro Amarelo, diversas outras questões, depressão, bipolaridade, TDAH, também pode buscar a clínica. Com certeza. Um exemplo, esse casinho que eu coloquei ontem, a agenda estava fechada, a gente estava já com a nossa agenda do dia fechada, mas ocorreu essa emergência e a gente conseguiu dar essa atenção, porque era um caso que merecia atenção, era uma vida de uma pessoa. Então, nós da Lazo, a gente está lá para conseguir acolher, ajudar da melhor forma possível. Tanto eu, psicóloga, né, que sou especialista na TCC, nós temos também o Henrique, TCC também, a Paula, que trata o idoso, a criança, temos a nutricionista, a farmacêutica, a doutora Daniela Graziotin, que vem nas quintas-feiras dar esse suporte também, né, com a questão da medicação, suporte da saúde mental. Até porque o psicólogo acho que não pode receitar só psiquiatra, né? Exatamente, o psicólogo cuida da parte psicológica, né? Perfeito. E também acho que vale destacar que esse cuidado aqui no Metoque, feito com múltiplos profissionais, é o que traz também um suporte maior. Às vezes a pessoa precisa de alguma coisa fora de hora, em especial, às vezes nessa situação, o CVV, Centro de Valorização da Vida, faz muita diferença nesses casos em que a pessoa está ali, às vezes até em uma situação mais de surto. Então, ter esse atendimento, às vezes, como a doutora trouxe agora, de fora de hora, também traz um suporte maior para o paciente. Sim, com certeza. E a gente não pode deixar também de falar do pronto-socorro mais próximo da sua casa possível. Qualquer emergência, se direcionar ali, né? É importante esse suporte, né? De até ter pessoas também de confiança, ter até uns vizinhos de confiança, né? A gente nunca sabe quando que vai acontecer algum momento assim, esse pensamento, né? E os cuidados com a saúde mental, acho que vale a gente destacar aqui para nossa audiência também. Eles são para todas as idades, né? A gente deveria ter esse acompanhamento ao longo de toda a nossa vida.
como é que funciona para quem está nos ouvindo? Às vezes quer começar um tratamento, a doutora trouxe que é especialista em TCC, que é cognitivo-comportamental, mas tem outros, às vezes encontrar o profissional certo também é um processo. Com certeza. Eu sempre digo, aquele profissional pode ser o melhor de todos, mas às vezes a Jéssica não vai se identificar com ele, então ela não pode desistir de buscar um profissional onde ela vai se sentir bem à vontade, acolhida e se identifique. Até porque tem que ter uma relação de muita confiança entre o paciente e o... Então, conforto. E tanto isso na área da medicina também, tudo, né? No momento que você confia no teu profissional, acho que daí as coisas andam muito melhor, né? E se não confia, acho que não adianta nem ir, né? Sim, aí você busca novas formas, né? Pegar na mãozinha e ter alguém ali que tu sabe que vai poder contar nas coisas boas, validar aquilo de bom, mas também ajudar ao suporte maior naquilo que está mais pesado na vida. Eu vou aproveitar ainda para perguntar à doutora antes da gente encerrar, porque eu sei que a doutora tem outros compromissos, mas na especialidade com o TCC, qual que é a abordagem hoje com os pacientes e como é que funciona também esse tratamento? Porque na terapia nem sempre se tem alta, né? Tu pode seguir fazendo ao longo de toda a vida. A TCC, ela trabalha com alta. Normalmente, o nosso maior objetivo é ensinar o paciente a ser seu autoterapeuta, né? A gente trabalha muito com técnicas, de uma forma bem mais ativa, no sentido de a gente receber uma demanda, entender o funcionamento daquele paciente. Quais pensamentos desencadeiam tais emoções? Essas emoções levam você a ter tal comportamento. Então, a gente ajuda o paciente a mapear com ações, planos de ações, a gente tem metas. A gente não deixa de olhar para a história do paciente, né? Às vezes tem aquele mito de que a TCC é breve. Não, a TCC foca no momento atual para ajudar o paciente no que ele está precisando nesse momento, sem deixar de buscar também, até pelo entendimento. E claro, se o paciente também aprende a fazer isso, às vezes em uma situação mais complicada, né? Ele aprende a parar, olhar para a situação e fazer a sua autoavaliação. Vai saber se autoavaliar e vai estar focado nisso também, né? Que auxilia bastante. Sim. Sempre digo, eu não gostaria que você fosse meu paciente por muito tempo, mas pelo tempo necessário que você precisa, né? Perfeito. A Lazo atende região também, né, doutora? Não apenas no Metoque. Isso, a gente hoje atende região, Brasil e exterior. Tem a opção de online também. Online, sim. Acho que hoje em dia online é o que mais funciona, né? Porque nem todo mundo... As primeiras vezes para conversar e conhecemos depois, né? Por causa do deslocamento, né? E para atender em outros lugares está funcionando muito bem todas essas terapias, essas coisas online, né? Doutora, esse atendimento online é o mesmo suporte do presencial? Como que funciona Com isso? certeza, sim, o mesmo tempo. Eu até percebo que tem pacientes, às vezes, que vêm no presencial e depois tentam online. Então eu vou começar a fazer online, porque eu me identifiquei. Vai muito de se identificar. Agora tem pacientes do presencial que não vão mudar do presencial, porque gostam. Então, vai de cada um. Às vezes vai daquela sensação de estar confortável em casa também, né? Conversando com alguém. Quando eu comecei a fazer terapia, foi na época da pandemia, justamente o meu estágio foi voltado para a parte das telecomunicações. E sigo dessa forma porque me encontrei nesse caminho, né? E é realmente mais confortável estar em casa e eu sinto que ela está na minha casa comigo. Então, isso vai muito realmente de pessoa para pessoa. Em algumas coisas a tecnologia veio para ajudar, né? Com certeza. Algumas não, muitas. É evolução. Bom, estamos chegando na reta final de mais uma edição do nosso Sexo Nada Frágil. Agradecendo primeiramente a doutora Caroline, que esteve aqui com a gente neste sábado, falando um pouquinho, né? Falando também dessas orientações que a gente deve ter com todo mundo, ainda mais neste mês que é o Setembro Amarelo. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes. Tá certo, muito obrigada, Dai. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, doutora, mais uma vez. A Isabel pela companhia aqui. Um Sexo Nada Frágil um pouquinho mais breve hoje também pelos compromissos da doutora, mas uma satisfação recebê-la aqui e ouvir também todo esse carinho que a doutora tem em tratar os pacientes, em trazer esse assunto. Eu me senti, pelo menos, muito bem acolhida em ouvir, por mais que é um tema delicado, a gente conseguiu entender muito bem as formas de tratamento. Então, obrigada pela disponibilidade. E a você, ouvinte, até o próximo sábado. Muito obrigada, Isabel.
Obrigada, então, a meninas também, a Caroline, que é um prazer conhecê-la, né? E ouvir as palavras dela. E nós não podemos deixar também de dar um abraço grande para todos os nossos ouvintes, porque a gente cada vez mais na rua a gente escuta, eu escuto vocês, eu escuto vocês. Isso é muito gratificante, sabe? Então, um abraço para o pessoal lá dos italianos, que lá temos muitos ouvintes. Eu não vou citar os nomes agora, porque posso deixar algum fora. Esqueceu, não dá, né? A gente teve a reunião terça-feira e vários vieram me falar, né? Que ouvem o programa, e a gente fica muito feliz com isso. Eu disse que gosto muito dos nossos bate-papo aqui, dos assuntos que a gente trata. Então, eu desejo um bom fim de semana a todos, um feliz 7 de setembro. Amanhã, se tiver o tempo bom, vai ter desfile, né? Exato. E a gente também vai participar nos italianos, lá junto com a Escola Santo Antônio, que as escolas vão tratar das etnias, né? Então, nós ficamos junto com a da Santo Antônio. Um grande abraço e até a próxima. Eu vou aproveitar o abraço da Isabel bem rapidinho e dá para mandar um abraço para a dona Lia, lá de Vitor Greff, que esteve com a gente no último sábado. Ela foi lá pegar um bolo e dar um abraço em nós para dizer que ouvia o programa e que adorava ouvir a nossa conversa aqui no sábado de manhã. Então, um abraço muito especial para nossa ouvinte, que inclusive ganhou brinde, acertou meu sobrenome. Um abraço especial para ela. É fã da Daiane, né? Bom, a gente agradece a você que ficou com a gente também aqui nas emissoras do Grupo Séries em mais um sábado. E, é claro, também no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Chegamos mais uma vez no oferecimento de Unitar. O check-up cardiológico é a melhor forma de prevenir e garantir vida longa e saudável. Você pode escolher o laboratório certo para fazer a diferença. Alta tecnologia, equipe de especialistas dedicados e garante também resultados precisos e rápidos. Consulte seu cardiologista. Você pode entrar em contato também pelo canal digital 991220846 na Metoque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho. Todo dia 10 é dia de oportunidade na Unitar. Também no oferecimento do Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo. Contamos com profissionais capacitados para atender você de forma personalizada. Atendimento online e também presencial. Esse foi mais um Sexo Nada Frágil aqui pela Positiva FM, Séries AM e também no canal no YouTube. A gente volta sábado que vem. Tchau!